que vão, meus amigos? Tudo tranquilo, tudo numa boa. Hoje eu vou ter o imenso prazer de apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, um grande jornalista. É difícil eu definir ele só como um grande jornalista, né? Como eu conheço ele um pouco, eu costumo dizer que ele é um grande cineasta, né? Apelido dele até de Quentin Tarantino, porque a capacidade criativa desse profissional é uma coisa impressionante. E isso faz com que eu admire o profissional, mas também admire a pessoa. O Cássio Pérez, que é com quem a gente vai conversar daqui a pouco, tem uma história riquíssima na vida profissional dele, e ele é um exemplo a ser seguido. Uma pessoa maravilhosa que superou algumas dificuldades e que hoje ensina pessoas em cima daquilo que ele superou. Fora de série, que vai ser provavelmente, se Deus quiser, meu futuro cineasta, porque eu pretendo fazer um filme e eu conto que ele vai dirigir esse filme para mim. Vamos lá, vamos ouvir o meu querido amigo Cássio Pérez. Cássio Pérez. Como é que tá, meu querido? Tudo bem, Jair? Como é que tá? Tudo bem? É uma honra estar contigo aí, podendo falar, bater um papinho, né? Contando um pouco da história aí, as histórias do lado A, histórias do lado B, né? Do jornalismo, essas histórias que algumas pessoas não sabem, né? Eu queria, antes de mais nada, eu queria te agradecer imensamente, assim, essa oportunidade que tu tá me dando aí, porque tem pessoas nessa vida que a gente conhece, assim, que eu desenvolvo admiração. Uma delas é tu, né? Porque, como eu tinha te falado antes, né? O Cássio Pérez que eu conhecia quando eu fui trabalhar na RBS era o jornalista, aquele cara que fazia reportagens sobre esporte. Aí passaram-se os anos, depois eu descubro que o Cássio Pérez tem uma produtora, que é criador de conteúdo. Aí eu comecei assim, pô, esse cara é um quilômetros a mais daquilo que eu imaginava, né? Aí, pelo fato de estar desenvolvendo um projeto que eu achei que eu tenho um carinho por ele também, eu também tenho um carinho que tu conseguiu colocar no ar, que é o Santo Cervejeiro, né? Tu batalhou muito por ele. E tu sabe, cara, eu aprendi muito contigo. Quando nós íamos nas reuniões lá, tu me deu uma aula sobre café. Tu me deu uma aula sobre café, cara. Tu é barista também, né? Também. Além de tudo, também. Depois, um dia, aí como a gente estava nas reuniões com os empresários da cerveja, tu foi me dando aula sobre cerveja. Eu descobri como é que se toma cerveja, como se degusta uma cerveja contigo. Hoje eu sei como é que é. Olha aí, ó. Tô tomando enquanto eu falo contigo, né? Até conselhos agora eu dou para as pessoas, né? Assim, ó, experimente cerveja tal, isso aqui tudo aprendi contigo. E eu tenho um sonho muito... Eu vou te falar agora, tá? Vou te falar agora, depois tu conta a tua história. Eu já vou te falar agora para te ficar meio no compromisso comigo. Eu tenho um sonho e eu vou realizar esse sonho. Eu quero fazer um filme, eu quero fazer um longa-metragem. E eu tenho o cara para escrever, e eu tenho o cara para me ajudar a dirigir. Adivinha quem é o cara que vai escrever? Ricardo Azeredo. Cara, sim! Fã da escrita do Ricardo Azeredo, sou muito fã. O jeito que ele escreve... Eu não suporto o Ricardo Azeredo, cara. O cara é horrível, não consigo nem ver ele pela frente. O problema do baixinho é que eu gosto tanto do baixinho, cara, que a gente tem um apelido para cada um. Eu chamo ele de baixinho, eu só chamo ele de baixinho. E ele me chama de gringo. E, cara, eu sou suspeito de falar do Azeredo, porque também é um grande amigo. E só para te dizer, cara, todas essas palavras me emocionam, assim, porque a gente sabe o quanto é difícil na nossa área, né? Ter o tipo de carinho, reconhecimento. Eu que te agradeço, cara. Tá sendo um caminho maravilhoso isso. Eu aprendi, olha, cada minuto que eu estive contigo, eu aprendi muito, mas muito mesmo. E aí, como eu comecei a perceber essa tua veia Quentin Tarantino, eu sempre falo para todo mundo, né? O Cássio Pérez é um Quentin Tarantino. Cara, tu é um Quentin Tarantino, velho. Porque tu tira umas ideias assim, ó, que ninguém espera. E as tuas ideias são fabulosas. Obrigado. E outra coisa, eu já vi muito material que tu trabalhou, que tu fez, que tu editou, que tu produziu. Cara, é tudo espetacular, assim, sabe? Então eu fiquei pensando assim, para mim fazer um filme, eu tenho que fazer com os caras certos, sabe? Então eu tenho uma parceira minha, uma amiga minha, que tu conheceu também, a Paulinha,
que ela acabou... Sim, a Paulinha. Ela aprofundou muito a questão do cinema, ela é uma excelente atriz, ela sabe montar roteiro, então ela já tem um compromisso comigo também, que ela também vai me ajudar a fazer o filme, e ela vai atuar também. E aí eu fiquei imaginando, nos meus sonhos, assim, eu imagino o dia que eu consegui, assim, ó, chegou o dia de gravar, vai estar tu lá, muito louco, dirigindo as cenas, vai estar o Ricardo Azeredo acompanhando, porque foi ele que escreveu, vai estar a Paulinha junto, porque a Paulinha fez o roteiro e vai estar atuando. Cara, que legal. Vai chegar. E agora... Amém. Tomara. E eu tô tendo essa oportunidade de estar conversando contigo, porque daqui a pouco as pessoas vão dizer, mas o Cássio Pérez não é um jornalista? Cara, tu é muito mais que jornalista. Tu sobra, porque é incrível a tua capacidade produtiva, né? E tem muito mais, né? Hoje em dia, por exemplo, os treinamentos que tu dá, tu prepara pessoas tu transforma pessoas, né? Então, antes de mais nada, antes de a gente chegar nesse patamar aí, conta para nós, assim, a tua história, a tua trajetória, até chegar no jornalismo e depois esse teu talento todo aí para a criação. Primeiro, eu acho que começou pela maneira de imaginar coisas, né? Eu me considero hoje um contador de histórias, né? Não um Forrest Gump, né? Mas um contador de histórias, né? Eu sempre gostei muito de HQ, sempre gostei muito de histórias. Eu tenho um tio que mora em Floripa, que é o Clóvis Geyer, que é um excelente quadrinista, e eu sempre fui apaixonado por cinema, muito cinema. E isso eu não te falei em outro momento, mas eu tinha uma cena na minha vida que me marca. Quando eu morava em Canoas, para conhecer um pouco a minha história, né? Eu morei em Porto Alegre, eu nasci em Porto Alegre no Hospital Fêmea em 1975, 45 anos, e o meu pai sempre foi bancário, então a gente morava em uma cidade, morava em outra e tal. E a gente morou em Canoas, né? Primeiro moramos em Porto, né? Depois eu conto como meu pai conheceu minha mãe, mas moramos em Porto, moramos na região do Parque dos Maias, quando eu era muito criança. Quase morri no Parque dos Maias, porque eu comi fios de ovos do lixo quando eu era criança, e não sei como é que eu não morri. E foi lá também que eu tive a minha primeira experiência com TV. Isso, o destino estava né, criando uma peça. A minha mãe contava que eu derrubei uma TV Sharp, daquelas de madeira, com 2 anos em cima de mim, e não morri. E tipo assim, tava só os pezinhos e a TV, assim. Essa foi a experiência na televisão. Foi a minha primeira experiência com TV. Eu derrubei uma em cima de mim. E mal sabia que... premonição, né, cara? Eu já tava pensando, eu quero entrar dentro da TV. E pum! Eis que o meu pai e a nossa família, nós fomos morar em Canoas, e foi bem a época do auge do videocassete, né? Então, o auge do Comando para Matar, Chuck Norris e tal, Goonies. E, cara, o meu pai era pão duro e ele não queria comprar videocassete. Então, o que eu fazia, cara? Eu caminhava, isso eu tinha 6, 7 anos, por aí. Eu caminhava até o centro comercial Canoas e eu ficava parado na frente de uma loja que vendia o aparelho. E eu ficava olhando os filmes, cara. É lá que eu vi A Hora do Espanto, é lá que eu vi os filmes do Karate Kid. Cara, olhando, cara, sabe? Eu olhava a vitrine, cara, e os caras muito espertos deixavam o filme rolando, então eu ficava lá, só não tinha pipoca, né? Então foi aí que eu comecei a curtir muito essa coisa do vídeo, e eu tinha amigos que cobravam entrada para ver filme na casa deles, então eu ia lá ver filme. Eu me lembro que o Dia dos Mortos foi do Jorge Romero, foi um baque, os caras contavam, ficava aquela fofoca, o cara perde a cabeça, o cara perde... Cara, eu fui muito contaminado por isso. E aí, cara, isso fez parte da minha cultura geek, né, cara? Minha cultura nerd. E fui crescendo. E aí, cara, logo quando eu tinha 10 anos, o meu pai resolveu não, demitiram ele do banco, do Unibanco, e ele resolveu comprar uma empresa em Caxias, uma metalúrgica. E o meu pai entendia na época tanto de metalúrgica quanto eu de capa-grilo, né, cara? É uma coisa assim, né? Ou ser florista. E aí, moral da história, era pra gente ficar 1 ano, nós ficamos 20 anos em Caxias, né?
E aí, nessa época em Caxias, eu continuei tendo esse amor pelo filme, pelo HQ, pelo cinema em geral, continuei, não, era uma coisa que me pegava muito, assim. E aí, nesse meio tempo, eu também tinha uma outra paixão que era a filosofia. Quando eu fiquei mais taludinho, assim, eu comecei a trabalhar em vários lugares, eu não deixava de ir em bibliotecas ou alugar filmes. Me lembro muito dessa luta de pegar filme aqui, pegar filme ali e tal. Mas eu comecei a trabalhar em alguns lugares. Um deles foi com meu pai, quando ele montou a metalúrgica dele. Eu comecei com 13 anos a trabalhar. Eu pegava as rodas que ele fazia de alumínio, era Metalfer o nome da empresa. Eu pegava as rodas e eu fazia o esmeril das rodas, o polimento. E aí, esse polimento que eu fazia era a primeira fase para depois dar o acabamento, assim. Mas era guri, já estava ali. E aí eu ia comer junto com a galera ali e tal. Comecei a botar corpo ali. Em seguida, eu fui trabalhar em loja de uma empresa de parafusos, a Fusopar, do meu amigo Balbinotti. Até hoje ele me mandou, a empresa existe, mas ele me deu os pedidos que eu fazia. E lá eu conheci também muita gente legal, um dos grandes amigos meus, que é um publicitário, que é o Sandro Pinto, mora em Porto, conheci lá, e ele era muito ligado à literatura, muito ligado à história, e me convidou para entrar no fanzine dele, para eu desenhar. E aí fui indo, cara, entrando nesse mundo de desenho. Aí eu conheci outros desenhistas e a gente começou a dar aula de desenho para crianças na APAI. E, cara, e aí nos cederam uma sala lá na PAI e a gente podia criar o clube do cartunista e dar aula. Então a gente deu aula na PAI, a gente deu aula numa espécie de FEBEM em Caxias, que era a Comai. Depois a gente deu aula no Rim Viver, eu dei aula no Rim Viver, que é dos doentes renais. Foi a época que eu mais desenvolvi, assim. Então essa coisa de contar história sempre teve na minha vida, cara. Sempre teve muito forte, muito forte. E aí, além disso, eu sempre tive esse lado de questionar, de estudar. Eu sempre, apesar de não parecer, eu sempre gostei de estudar, de ler. E isso veio muito da minha mãe. Minha mãe era uma autodidata, né, cara? Minha mãe não terminou o científico, sabe? O científico e eu esqueço sempre o nome, é o científico e o outro. O primário. Ginásio e o científico. Ela não terminou o ginásio, cara. Ela não terminou o ginásio. Só que ela leu tudo, cara, de Agatha Christie, Harold Robbins, cara, e ela me fazia ler, porque ela dizia, que legal. Então eu aprendi com ela. E aí o que eu vou fazer, né, cara? Eu terminei o 2º grau, trabalhei em loja, trabalhei na Personal Paper, era cabeludo, tipo, anos 90, né, meu? Pure Jam, Ed Vedder. E aí, tu vê, né? E aí o que houve? Eu disse, eu quero fazer filosofia. Minha mãe, não. Te vejo falar com plateias, faz jornalismo. Eu acho que ela queria que eu fosse vendedor da Rinodê. E aí, cara, eu fiz assim, jornalismo eu coloquei em primeira opção e filosofia em segunda. Porque eu sabia que eu ia rodar, não ia passar em jornalismo. E eu saí numa festa esqueci de te falar isso antes. Eu fui numa festa do Juventude, cara, que era o Garden. Tinha as festas à beira da piscina. Pô, eu cabeludo, era famosinho e tal. Vamos pro Garden e tomei todas, vou amanhã. Foi intencional isso. Vamos pro vestibular e passei, cara. E passei. Aí entrei no jornalismo, cara. Mas, cara, eu entendi assim... Cara, eu nem tava aí pra rádio AM, cara, eu não tava pra futebol, não tava pra nada. Meu papo era outro, era cinema, era livro. Cara, eu era o cara que gostava de RPG, velho, imagina. Então, assim, completamente nerd, né, cara? Só o visual, Barrados no Baile, Tupiniquim, mas era muito nerd. E aí entrei no jornalismo, cara, e o jornalismo me fisgou, cara. Comecei a me apaixonar pelo jornalismo porque logo em seguida... tem um detalhe muito legal. Logo quando eu entrei no jornalismo, cara, eu disse, eu vou... Porque o meu vô... Um detalhezinho, o meu vô foi seminarista, vô Hélio, eu não conheci ele. Vô Hélio, coitado, morreu de cirrose. Tragicômico em relação à minha história com cerveja, mas tudo bem.
O vô Hélio, cara, foi jornalista em Triunfo, cara. E ele gostava muito, assim, dessa coisa do jornalismo e tal. E também ele tinha a questão da filosofia, né? E eu sempre falava para a mãe, bah, mãe, eu gosto mais da filosofia e tal. E ela dizia, não, tu vai fazer e coisa e tal. E aí, tudo bem, né? Mesmo com a sombra do vô Hélio, eu resolvi entrar no jornalismo e comecei a trabalhar inicialmente com rádios, que eu oferecia boletins para as rádios. Cara, eu ligava na cara dura. Ligava para a rádio, qualquer uma, ó, eu tenho um boletim, quer? É tanto. Cara, eu fiz assim umas 30 rádios, cara, uma época, rádio de IP, de Antônio Prado, tudo que era rádio, cara. E aí eu me lembro que eu acordava às 6 da manhã, cara. Pô, e naquela época eu já fumava, cara. E aí eu botava um cigarro na boca às 6 da manhã, um café e fazia, não me esqueço, cara, com uma máquina datilográfica no meu quarto. Fazia os boletins e... Alô, muito bem, aqui é Cássio Pérez, de Caxias do Sul, papapá. E fazia para as rádios. Então, comecei a me envolver com rádios nessa época. Logo em seguida, cara, eu trabalhava na prefeitura de estagiário na área de projetos, porque eu desenhava, então fazia mapas e tal. Eu trabalhava no SDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Se tem alguma rua torta em Caxias, a culpa é minha. E aí, cara... E aí, não, e que era uma coisa louca, velho, naquela época, cara, o mapa, sabe como é que eles faziam? Tinha um mapão gigante, tinham outros mapas, mas tinha um mapão gigante que era tipo uma folha, cara, era tipo uma folha plástica, que os caras passavam um estilete e, pum, tiravam a rua dali. E depois, sério, cara, e depois fazia com caneta nanquim a rua, e fazia o desvio e tal. Mas, cara, era uma facilidade tu tirar do mapa ali, entendeu, cara? Aquilo me impressionou, cara. Os caras estão fazendo a rua assim. E a gente fazia no nanquim, cara. A gente trazia o mapa, né? O mapa geral, o mapa geralmente aéreo, e a gente fazia as ruas ali, desenhava. Eu e o Leandro Demenig, que hoje é arquiteto. Esse tá rico. Esse resolveu seguir pro caminho da arquitetura e eu fiquei no jornalismo. E aí, cara, a gente trabalhou ali e na época eu tentei entrar na assessoria de imprensa e me deixaram entrar na assessoria de imprensa quando era o prefeito Vanim, eu era junior ali. Aí tinha Garavalha, que Deus o tenha, que era um grande jornalista, foi o cara que me iniciou, Paulo Rodrigues também do Carros e Companhia de Caxias, e o Jimmy Rodrigues, que era o pai dele. Então, cara, eu comecei a trabalhar com esses caras e estava achando que era lindo, mas na real eu entregava cafezinho, essa era a real. Eu entregava café ali, escrevia alguns releases e tal. Ali foi o meu início. Aí, logo em seguida, me chamaram para a RBS, cara. E aí, quem me atendeu lá foi o Pedro Calvo, fez uma entrevista comigo. Eu disse, cara, gosto de TV, sou do cara do cinema, não tem como fazer cinema aqui. O curso de jornalismo tinha 1 ano, cara. Né? E eu disse, cara, é o caminho mais próximo para eu chegar no cinema, me deixa entrar e tal, e me colocaram ali. Eu fiquei 2 anos de estagiário. O Pedro foi para a TV Com, aqui em Porto, ele foi o cara que assumiu a TV Com. Quando eu entrei, ele saiu, cara, e aí assumiu a Vânia. E a Vânia, cara, a Vânia é assim, ó, é um general, mas é um general que te ensina, né, cara? Uhum. Eu até hoje ela me xingava, mas ela me ensinou muito, cara, e eu queria assim, ó, que muitas Vânias tivessem hoje nas redações, porque eu acho que o jornalismo ia ser mais casca, entendeu? Porque a Vânia Lainha dizia assim, cara, tu frente do computador para tu escrever. E graças a ela, cara, eu aprendi a desenvolver a técnica de texto, apesar de eu ser um péssimo, eu preciso me policiar muito na ortografia, mas eu tenho a capacidade de escrever muito rápido, eu desenvolvo muito rápido. Isso foi ela, cara, ela que me ensinou. E, paralelamente, ela me colocava a editar os vídeos, cara. E aí, cara, eu me lembro que ela me botava fitas e fitas para editar Betacam. Te lembra desse Betacam, né? E eu editava. O que aconteceu? Eu ganhei gosto pela edição. A edição virou parte da minha vida, entendeu? Comecei a... Quando ainda era edição analógica, aquela dos botões... Ah, tem um detalhe, cara. Sabe qual foi o primeiro som que eu ouvi? Olha que impactante isso. Sabe qual foi o primeiro som que eu ouvi ao entrar na redação da TV Caxias? De uma fita rebobinando.
de alguém voltando o vídeo. Cara, aquilo me impactou. Tu vê, tudo tem a ver, né? E aí eu comecei a editar muito, cara. Editar. Passou o tempo, eu virei repórter do esporte, não sabia bosta nenhuma de futebol. Sempre gostei muito, assim, handball, basquete, artes marciais. Sempre fui apaixonado por artes marciais, skate, surf. Mas não era muito do futebol. Eu ia no estádio Alfredo Jaconi lá com os amigos e tal, mas não era muito do futebol. E eu entrei no esporte, cara, e eu tive que aprender. Então, assim, era um nerd do cinema tendo que entrar no esporte. E fui me embretando ali. Mas o meu sonho era ser repórter de polícia, cara, por causa do Caco Barcelos e tal. E as primeiras reportagens que eu fiz, elas foram de geral. E eu, cara, me senti muito em casa. Quando eu entrei no esporte, tinha que ir, entrei. E, cara, sofri pra caramba. Até os colegas me corneteavam, coisa e tal. Porque eu não era o cara do esporte, cara. Eu nem sabia o que era voleio, cara. Não sabia. Se fosse fazer esporte amador, tudo bem, cara. Mas tem um detalhe. A grande diferença é que eu sempre me senti muito à vontade ao vivo. Ao vivo, cara, é minha casa, cara. É impressionante, cara. Ao vivo, tanto que o Santo é ao vivo, cara. Os caras ligam lá, eu digo, vai, eu vou. Porque não tem como explicar, eu me sinto muito bem ao vivo. E aí, cara, desculpa. Tu não precisa de roteiro. Não, cara, impressionante, eu não preciso. E aí, cara, o que houve nesse meio tempo, cara? Eu continuei como repórter do esporte, a Vânia saiu, veio para Porto, e o Gerson Cruz assumiu. E nesse meio tempo minha mãe morreu, cara, e eu tive um problema que até hoje, agora é mais fácil, agora mais, né, acostumado e tal, passei por várias pessoas. Eu tive um problema que, quando ela morreu, ela morreu de infarto, foi um punk, né, cara? Eu tinha 20 e poucos anos, era um guri, e eu comecei a ter um problema de perder a habilidade de falar, cara. Era quase como se fosse um derrame. Eu falava, a língua entrava no meio, eu não conseguia falar, não conseguia pronunciar. E aí, na época, eu disse pro chefe, cara, eu tô mal. E o chefe, na época, trouxe uma pessoa para me ajudar e ajudar outras pessoas, né, cara? E essa pessoa era uma preparadora de atores que era natural de Bento, mas morava em São Paulo. Treinou, mas não adiantou. Bom, moral da história, cara, me demitiram na época e me mandaram, e o Gerson, nunca mais me esqueço, né, cara, me mandou devolver a roupa, que eu nunca mais seria repórter, nunca mais ia trabalhar em TV. Depois a gente se encontrou, riu disso. E aí, cara, minha mãe tinha morrido, eu tava terminando a faculdade, quer saber, cara, fiquei em casa estudando, tinha sido demitido, mas aí a psicóloga na época me chamou, me encostou, porque eu não podia trabalhar. Nesse meio tempo, quando eu fui demitido, 3 emissoras de Caxias me chamaram para trabalhar com eles, cara. Só que eu dizia, cara, ótimo, mas eu não posso, eu tô doente, cara. E aí, o que houve, cara? Nesse meio tempo, velho, eu passei por um batalhão, cara, de médicos. Eu passei por umas 9 fonoaudiólogas, passei por otorrinos, pelo menos 2, passei por psiquiatra, passei por um neurologista espírita, passei até por um terapeuta sexual, não sei o porquê, mas passei por todo mundo e ninguém conseguia achar nada, cara. E aí, quer saber, cara? Deixa assim, né, cara? Se nem o terapeuta sexual ajudou, era a minha solução, né, cara? E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, cara, eu voltei para a RBS, porque eu tinha estabilidade, mas o clima não estava legal. Tinha uma menina que trabalhava comigo quando eu era repórter, ela era estagiária, ela entrou no meu lugar, tinha toda uma resistência ao me ver. Então, assim, cara, quer saber? Eu vou embora. E aí fui para a UX TV, cara. A UX TV foi um lugar bem legal, interessante. Tinha outra, foi minha primeira experiência com TV universitária. E fiquei lá, cara, fiquei lá uns 2 anos. E aí nisso eu tinha uma namorada, que é a Estela Fachin, que na época em Bento, mas ela entrava JN, muito boa ela. E aí ela recebeu uma mensagem que o Canal Rural precisava de gente.
E aí eu fui, cara. Fui, ela muito legal na época, disse, vai que depois eu vou. E aí eu fui pro Canal Rural para uma... Cara, olha bem, eu tava numa TV que era a UX, ganhava um salário que não era de jornalista, era salário de UX, né? Ou seja, 3 vezes mais. Tinha meu carro, morava com ela, tinha um salário bom. Cara, uma qualidade de vida ótima, porque eu terminava o trabalho, eu ia para academia, ou ao meio-dia eu almoçava e ia para biblioteca, ler obras de tudo que era lugar. Eles têm, eu não sei se eles têm ainda, eles têm uma área, cara. Eles têm uma área que era envidraçada, assim, que era obras, assim, eu nunca podia entrar lá. Mas era maravilhoso. E eu recém tinha feito minha monografia era sobre o jornalismo, estava bem, tinha tirado 10 na monografia, estava bem, cara. E aí, só que o seguinte, né, cara, ela disse, ó, tem uma vaga no Canal Rural de 4 meses, licença maternidade. Eu disse, cara, eu tô indo. Fui e larguei tudo, cara. Larguei mulher, carro, tudo para essa vaga. E aí cheguei em Porto, cara. A primeira coisa que eu fiz foi morar com a minha madrinha, que eu não via ela há um tempão. No segundo mês, meu padrinho chegou e disse assim: vem cá, tchê, como é que tu vai te sustentar? Tu vai ficar muito tempo aí? Eu disse, bah, Dindo, eu tô indo embora, cara. Não, relaxa. Bah, cara. A tristeza é que depois, uns 6 meses depois, ele morreu, cara. Não pude curtir muito, cara, assim. Mas aí, cara, o meu Dindo era um apaixonado por TV Guaíba e coisa e tal, papapá. E aí, cara, eu meio que comecei a pegar a atmosfera, cara, de Porto, cara. E isso foi muito legal, sabe? Aí depois, eu ainda consegui ver eles uns dias, uns meses antes de morrer, depois que eu saí de lá. Cara, e aí, na época, eu fui morar, velho, num apartamento ali na Coronel Vicente, no centro. A situação era a seguinte, cara, eu fumava 2 carteiras de cigarro e morava num hotel, mais um pouquinho achava que era Mário Quintana, né? Mas não era. E aí comecei, cara, a trabalhar a full no Canal Rural. Na época o Márcio Farias, que era de Passo Fundo, tinha ido para lá. Uhum. E os dois estavam com sangue nos olhos. A gente criou um monte de coisa, cara. A gente criou o projeto, a gente criou o personagem, que era o Seu Brasil. Eu fazia o desenho, o Fernando Sastre animava. E começamos a bombar, cara. Um ano depois, os caras me tiraram. Daí, cara, desses 4 meses, me mandaram para um projeto chamado Repórter Mitsubishi, que era 6 meses. E eu assumi esse projeto como se fosse meu filho, cara. Eu não tinha filho ainda. E bombou, cara. O projeto era assim: não tinha o e-transfer, não tinha WhatsApp. Pô, isso era ano 2004, cara. E a equipe, que era o Marcelo Lara, cara, e o Walker da Rosa, cara, cinegrafista, tinham que mandar reportagens diárias viajando pelo país numa Mitsubishi. E aí a gente fez. E o Javali era o editor. O Java. E aí a gente. Java, cara, o baita editor, né, cara? O que a gente fez, cara? Eu fiz um cronograma de 1 mês antes. Viajaram 1 mês antes, fizeram e mandavam as fitas pelo correio, cara. Coisa mais louca que eu fiz na minha vida, cara. E deu certo, não falhou. Um dia eram reportagens diárias, cara. Sabe o que é isso? Projeto mais louco que eu já fiz. Tá, legal, gostaram, me contrataram, e nesse meio tempo eu ainda estava infeliz. Numa das vezes, eu fui pegar um plantão e fiz o Brasil na TV com o Márcio, de madrugada. 4 horas da manhã. Cheguei na TV, fiz o programa e fui eu morava na Zona Sul e eu fui até o Praia de Belas. Vou tomar um chopp, né? 2 horas, tô cansado, estressado, minha mulher tá longe, larguei tudo numa situação assim, vou tomar um chopp. E tomei uns 500 ml, uns 2 choppinhos. Eu disse, quer saber uma coisa? Eu vou ver um filme. E fui lá ver um filme, cara. Cheguei no cinema ali, era Mar Aberto o nome do filme, um filme sobre afogamento e tal, papapá, tubarão. E eu fui. No meio do filme, o cálculo foi cerveja e água, vou no banheiro. Cara, eu desci pra ir no banheiro, o segurança botou a mão no meu peito e disse, tu não vai sair daqui de jeito nenhum. Eu disse, mas como não vou sair? E ele, não, olha ali embaixo, tem um assalto aqui. Abaixo da porta tinham 7 pessoas reféns.
e os policiais civis fumando. Isso que foi o que mais me assustou, eles estavam fumando dentro do shopping. E eu disse, cara, eu tô fudido, cara, eu vou voltar pra minha cadeira e me mijar todo e ficar quietinho, cara. Sentei na cadeira e disse assim, bah, que merda, tô longe de casa, longe da mulher, né? E aí baixou o pavão e disse, não, peraí. Tu fez repórter, tu fez tiroteio, tu fez briga em presídio, tu vai te amarelar agora? Não. Liga para todo mundo. Aí liguei. Primeiro caí no News. O Eloy me atendeu. Ô, Cássio, sempre gentil. O Eloy é de uma educação, assim, é um dos caras mais educados que tem, né? Cássio, quanto tempo? Que bom, com aquele vozeirão. Quanto tempo? Que bom falar contigo. Ah, tu estás dentro do cinema, no meio de um assalto. Legal, eu vou avisar Laura Rejane. Devem entrar em contato ou amanhã falamos. Cara, eu sou o único jornalista dentro do cinema. Não, tudo bem, bababá. Aí, desligou. Débora Fabrício, cara. Débora Fabrício, daquele jeito dela, né? Uma secretária executiva bilíngue a 220. Chegou e me ligou e disse assim, tu já trabalhou com rádio? E eu, já. Tu vai entrar ao vivo na Gaúcha. Aí quem é que tava lá? Osíris e André Machado. Uau. Muito bem. Vivo para o Chamada Geral, Cássio Pérez, repórter do Canal Rural, jornalista, está dentro do cinema e fala agora sobre o assalto. Cara, entendeu? Quem sou eu ali? E aí eu fiquei 1h30 narrando, deitado no chão e olhando embaixo do negócio o assalto. E aí fiquei narrando, e eu não vi, e há de se dizer que a segurança do shopping foi genial, cara, porque assim, tinha um assalto do lado, entendeu? E eles foram tirando aos poucos, foram tirando devagarzinho, vamos ali e tal. Cara, quando eu vi, o cinema tava vazio, cara, só tava eu e o segurança que queria me mandar embora. E aí eu fui falando, não me chamaram e eu saí do cinema. Cara, quando eu saio do cinema, eu vejo um corredor de pessoas e câmeras filmando. E eu olhando, que é isso, cara? E nisso, o Osíris me chama. E Cássio Pérez que está dando cinema. E eu volto pro cinema. E o segurança tenta me segurar. Eu, vai me segurar, tu tá louco, né? E eu volto continuando, não, estou aqui dentro. Moral da história, cara. Eu tinha sido demitido naquela época, por causa da voz e tal, e todo mundo tinha me esquecido. Eu caí em Porto Alegre para trabalhar no Canal Rural e caí no meio de um assalto, cara. E que virou, como eu não era, eu era freelancer ainda, eu não pude concorrer a nenhum prêmio, entendeu? Mas eu me lembro que teve aqueles eventos da RBS lá, os seminários, e o Nelson Sirotsky me elogiou, cara. Entendo. Que cara que naquele momento, entendeu? O cara é um empresário, coisa e tal. Enfim, elogiou. E os caras da Gaúcha, cara, eu esqueci o nome dos dois, cara. Um era um carequinho, os caras muito queridos, cara. Mandaram uma mensagem para mim dizendo que eu era um cavalo puro sangue do jornalismo. E aí, cara, marcou minha entrada, entendeu, cara? Marcou minha entrada dentro do grupo RBS. E aí, passou o tempo, eu saí da parte do Brasil na TV e eu fiquei com programas especiais, que é edição. E aí comecei a fazer os projetos especiais, cara, até que em 2010 minha filha nasceu. Eu tinha ido viajar, cara, pelo Brasil inteiro para fazer uma série de documentários chamado Rotas da Tradição, mostrando o gaúcho, o peão pantaneiro e o tropeiro. Cara, foi uma viagem incrível, viajei o país inteiro, cara. A gente viajou no lombo de mula, isso vale uma outra entrevista, uma longa história, assim. E aí, cara, eu fiz esses documentários e eu pensei, eu preciso ver minha filha crescer. E aí, nessa mesma época, cara, a JBS estava comprando... Não, o Canal Rural estava para ser vendido. E eu disse, bom, vocês vão vender, vão precisar tirar pessoas, vamos combinar para eu sair, e eu continuo realizando isso. Aí eles me demitiram, que é algo meio inusitado, mas o momento permitia, e eu usei o dinheiro para montar o café, que tu conheceu,
e a produtora, cara. Daí eu comprei equipamentos e coisa e tal, e o meu sonho é ser uma Iceworks, assim, tipo a que fez o CQC, né? Uhum. Começou a bombar, cara, no início, começou a bombar, começou a ir muito bem. Aí depois me separei, e aí voltei para... nesse meio tempo fiz a campanha do Fortunati, ganhamos, e o Martinelli me chamou para a campanha, o Thiago Ribeiro me chamaram para eu ser um abelhinha. Nem existia a figura do filmmaker na época ainda. Uhum. Fiz, deu certo, ganhamos, eu continuei com o Canal Rural como cliente, estava tudo bem. 2014 me separei, e aí, cara, aquela coisa, separação vai tudo, né, cara? Aí deixei os clientes e coisa e tal. Tu trabalhou comigo naquela época também, naquele meio tempo, né? E aí, cara, entrei no gabinete do Melo, cara. Entrei no gabinete do Melo e comecei como assessor de imprensa lá, tentando melhorar a imagem. E aí fui, cara, fiz o gabinete do Melo. Nesse meio tempo, eu ainda produzia conteúdo independente e também estava indo na fonoaudióloga. Aí, cara, eu conheci uma fono que se chama Débora Brum. E eu tinha esquecido, tinha deixado de lado qualquer possibilidade de voltar a falar. E eu olhei ela assim com aquela carinha de patricinha, eu disse, cara, essa guria não vai conseguir nada, cara, não vai me ajudar. Passei por um pelotão de médico, ninguém me ajudou, cara. E, cara, a guria trouxe um equipamento, eu acho que ela tinha vindo de algum lugar, e comecei a melhorar, cara. Ainda tenho dificuldades em algumas coisas, mas consegui trabalhar, pelo menos, né? E comecei a melhorar. Nesse meio tempo, aí eu abri a minha empresa e eu comecei a levar para a TV Com alguns produtos. E um deles era sobre cerveja, né, cara? E não era o meu produto, não era um produto para vender, era um produto de hobby. E eles gostaram. Daí virou um quadro da TV Com a Regina. E a Regina, meu velho, eu e ela no sofá, a gente ganhou uma química junto. Ela me fazia de escada e cara, eu entendia. Cara, bombou, entendeu? Aí virou o Octo, né? Acabou o programa. Eu continuei na política para sobreviver, fiquei no Melo, depois trabalhei como assessor de imprensa da Regina Becker. E depois me chamaram para ser gerente de programação da RDC. E eu fui assumir lá, cara, uma ideia de, poxa, o cara que vai criar uma emissora de TV enquanto outras estão fechando, ou ele é um louco, ou ele é um visionário, né, cara? Pô, pensei a mesma coisa. Para quem é de TV, sabe, né? TV é caro e difícil. Bom, moral da história, eu comecei a trabalhar lá, existia uma série de problemas estruturais, né? Mas aí, nesse meio tempo, me pediram para voltar com o Santo, cara. E o Santo voltou como programa, em um formato muito bom. E deu certo, cara. E aí, continuei com o Santo. Nesse meio tempo, cara, não tá dando, tô indo embora. E aí, eu pedi demissão, cara, para pegar campanhas, que também é meu forte, né? E aí, eu peguei uma campanha em Marau com o Alexandre Matos, da Relevância, ele me chamou. E, cara, dois nego velho trabalhando, cara, a gente teve uma vitória colossal, assim, histórica. 8 mil votos de diferença para uma cidade de 42 mil. Foi incrível. E agora, poucos sabiam disso, eu estava por trás dos bastidores da Chapa 1 do Internacional para eleger os conselheiros. A gente entrou para eleger conselheiros. E elegemos o maior número de conselheiros ali da história, 42 conselheiros com trabalho de marketing digital. E é isso, cara. E agora eu tô de férias. Por isso que eu tô conseguindo falar contigo, né? Porque tu não para nunca, né? Não para nunca. Cássio, tu sabe que agora eu vou fazer os meus frufru de novo, porque eu te admiro muito mesmo como pessoa, né? Mas assim, ó, eu vou te falar, com tudo isso que tu contou, ainda acho que tu sobra ainda, porque tu tem muito, muito potencial, e não é só de televisão, não. Essa capacidade que tu tem, esse conhecimento todo que tu adquiriu, na capacidade de trabalhar com edição, com produção, né? Eu até fiquei admirado de tu contar essa história da dificuldade de falar, porque para mim eu nunca tinha percebido isso. Eu nunca contei para ninguém, né, cara? Nunca contei. Eu contei só alguns momentos, assim, porque era uma briga minha, né, cara? Uma guerra minha.
Então, algumas guerras a gente precisa enfrentar sozinho, né, cara? Tu vê que interessante, porque tu também dá treinamentos, tu ensina pessoas a falar, né? Por isso, né, cara? Por isso. Talvez quem enfrentou isso saiba como ninguém falar com alguém que tem dificuldade, né, cara? No meu curso eu treinei um senhor que ele tem gagueira e ele conseguiu gravar um comercial, cara. Por quê? Porque entendo o que ele enfrenta, cara. Não é questão só corporal, biológica. Tem uma questão de um auto boicote ou uma auto-representação psicológica que tu acredita que tu fala assim. Cara, tu tem que trabalhar antes disso, sabe? Então, realmente, digamos assim, quem vai falar sobre saúde preventiva, se não alguém que já trabalha com saúde? Eu enfrentei o problema, né, sobre a questão de dicção e fala. Então, eu acho legal, assim, e eu sempre sonhei em fazer isso e poder contar a história para os alunos, né? Cara, tem uma menina que é minha aluna ainda, ela tem fobia de falar. Cara, é uma pessoa inteligentíssima, cara. Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E ela tem fobia de falar. E eu disse que eu sempre tive problema. E aí eu passo as técnicas para ela e tá ajudando, como outras pessoas também. Então é algo meio, nada é por acaso, né? Pois é, que interessante. Talvez tu tenha uma capacidade de solução gigantesca para as pessoas que têm dificuldade para falar, porque eu tive vários colegas que são gagos, mas são gagos para falar. Aí eu tinha amigos meus que eram gagos para falar, mas para cantar não. Sim, eu tenho um amigo meu que é tenor e é gago. Faz muito tempo que eu não o vejo, mas ele é. Vê que interessante, talvez tu saiba, pelo fato de ter passado por isso e hoje ter resolvido isso, talvez tu saiba qual é a técnica certa de resolver esse problema, né? Vê que interessante. Respirar é o princípio. Principal, né? É o respirar, assim. E, cara, tem alguns truques também, assim, se caso tu tá numa situação muito tensa, né, cara? De olhar para um lado, ponto de vista e tal. Mas Silvio Santos também é gago, né? Interessantíssimo isso, né? E ele desenvolveu com a fono dele, isso eu li, né, cara? Nunca falei com o Silvio Santos, né? Mas que essa coisa do... mas tu sabe, isso é uma técnica para não surgir isso, né? Interessante. Tem uma piada quando eu era repórter, ele vai ficar louco comigo, que tinha o Jorge Estrada, o Claudião tava indo para assumir o Juventude, e o Claudião sempre foi gago. E aí o Jorge Estrada, muito malandro, chegou pro Claudião e disse, e tinha um massagista, que era o Massa, que é gago. Não sei se está vivo ainda. E o Claudião o Jorge Estrada chegou pro Claudião e disse: "Ô Claudião, pessoal legal, os jogadores legais, a direção maravilhosa, mas te cuida com o massagista. Ele tem mania de imitar os técnicos e fazer historinha com os técnicos aí e dar uma dura nele." Coitado do cara, meu cara era gago. Aí o Claudião foi falar com ele, né, o pessoal, e chegou o massagista assim, senhor. E o cara, tu quer me... Não vou falar nome, né? Tu quer me ferrar, cara? E disse que foi essa, virou uma lenda lá, cara. Que o Jorge Estrada meteu essa pro Claudião, cara, que o cara era gago. E tinha outra também história que dizia que chegou um torcedor da Juventude e dizia: o Claudião tava fazendo comentário, cara. E aí o torcedor do Juventude, louco com o Claudião, tu é uma bicha! E o Claudião, eu sou mesmo, isso aí, continuou ali olhando o jogo. Claudião, tu é isso? Não, eu sou mesmo, não sei, a tua mãe tá não sei o que, é verdade, meu. E aí o cara, não contente, tentou achar outra forma, e tu é gago? Aí o Claudião, não, gago não! Não sei se é verdade essa história, entendeu? Tem que perguntar pra ele, né? Gago não! Pode me chamar de qualquer coisa. Mas eu não duvido, porque o Cláudio é um piadista, né? Um piadista nato, né? Sempre contando piada também, né? É maravilhoso, cara. O que eu mais me lembro que eu tava numa coletiva e o cara perguntou... Não, eu não tava na coletiva, eu tava com o Claudião, não sei aonde,
acho que no próprio Olímpico, e o cara disse, ei, Claudião, quantos jogadores tu vai colocar? Claudião, meu filho, se eu pudesse, colocava 22 dentro de campo. Mas isso era o tempo do lance final, daqueles programas lá. Saudoso. Eu trabalhei. Muitas vezes eu abri o teu áudio. Muitas vezes. Tu foi o culpado. No Globo Esporte, tu fazia entrada pro Globo Esporte. Fazia entrada pro Globo Esporte direto. Muitas vezes, eu me lembro disso. É aí que eu peguei a manha do vivo, cara. Eu acho que cara, do esporte. O esporte, cara, imagina, velho, eu trabalhei junto com o Maurício Saraiva, cara. Maurício Saraiva era repórter na época, não era comentarista. Eu tava no jogo do Caxias e Grêmio, cara, e eu tinha que entrar. Na RBS, tu entrava 30 segundos. Na TV Com, cara, tu entrava 10 minutos. E um dia, os caras me disseram, tu tem 10 minutos, Caxias e Grêmio, eu me apavorei. O cara, que eu vou falar? E o Maurício tava comigo. Eu disse, e aí, Maurício, o que eu falo? E ele, cara, tu não faz o setorismo aqui? Tu não conhece a tua história? Bate papo comigo. Cara, nós ficamos 20 minutos e foi aí que eu aprendi a falar ao vivo, cara. Entende? Que tem algumas técnicas, mas tu vai juntando, tu vai fazendo conexões e aí tu continua falando. Aí hoje eu tô insuportável. Eu vou te falar, né, meu? Aquele ali sabe enrolar. Que ele conta 2 horas de história, né? E ele tem o dom da oralidade, o seu Maurício. Ele tem o dom da oralidade, ele tem uma oralidade pomposa, às vezes um pouco gongórica, outras um pouco prolixa, mas ele tem o dom da oralidade. Eu gosto muito dele. Tu vê, tu é de uma geração, assim, que tu pegou grandes colegas, tu teve grandes colegas, né, contigo. Maurício Saraiva, Glauco Paza. O Andrei Kampf, cara. O Andreizinho. Nunca mais. Tá em São Paulo, né? Acho que tá em São Paulo. Eu não sei se ele trabalha ainda na área. Eu acho que ele é advogado agora. Porque eu sei que ele saiu da Globo e não apareceu mais. O próprio Reginho, cara. O próprio Reginho. O Reginho, quando eu entrei, ele estava no Rio já. E o Reginho, cara, por mais que tenha polêmicas no início do Reginho, coisa e tal, que ele se vestia de mosqueteiro e tal, o Reginho fez escola da maneira dele. E o Reginho, uma vez, cara, ele foi o primeiro cara, além do Zé Pedro, a incentivar a colocar reportagem minha em nível nacional. Eu tava fazendo Flamengo Juventude, e o Reginho disse, não, faz o seguinte, eu faço a nacional, então, e tu faz o VT que vai entrar pro estado e também a região do Rio de Janeiro, cara. Pô, ele foi super generoso comigo na época, cara. Ele chegou e disse, não, vai, e me mandou depois, entrou em nível, sabe, eu apareci no Rio de Janeiro, entendeu? Então foi da parte dele, assim. E o Azeredo, cara, eu conheci o Baixinho fazendo cobertura jornalística em Bom Jesus esperando a neve, cara. Tava ele e o Marcelo Tail, e era eu e o Lobinho, nós fomos fazer a neve, e ele fazia estado e eu local. E aí a gente não podia dormir, e o Baixinho toca uma viola, né, cara? E aí a gente tomou umas 6 garrafas de vinho, e tava um frio monstruoso, cara. E o Baixinho começou a tocar a viola e a gente tomando vinho e esperando a neve. E aí nevou. Só que, claro, né, cara, eu já tava mais pra lá pra cá, mas assim, consegui fazer a reportagem, foi muito massa, entrou a reportagem no estado e tal, e foi aí que eu e o Baixinho ficamos amigos, cara. Sei lá que ano. E aí a gente ficou amigo tanto tempo e até hoje, cara. A gente passa Natal junto, Ano Novo junto. A gente é bem amigo, assim. E foi uma honra. Só que, assim, eu sou amigo dele, mas eu sou muito fã dele, né? Às vezes, depois que eu tomo uma selva, eu digo assim, cara, eu sou teu fã. Mas é bom tu ter amigos que tu é fã, né, cara? Porque, para mim, ele é um dos jornalistas mais premiados e respeitados do país, cara. Ele é fora de série. Ele é fora de série. Fora de série. Ele é demais, o Ricardo. Sou muito fã dele. Eu gosto tanto da leitura, de ler o que ele escreve, que eu chego a ficar aguardando, né? Quando é que ele vai se manifestar?
Não, e o pior é o seguinte, vou te contar um segredo. Ele fez agora 60 anos, né, cara? Eu disse, ô baixinho, tu pinta essa porra desse cabelo, né? Não, não pinto, cara. Não, tu pinta pra ficar aqui assim, né, cara? Cara, eu tô mais grisalho que ele, cara. Eu também. Cabelo. Não, tu também não pinta. Não, eu sou grisalho aqui, ó. Tenho grisalho aqui. Olha ali, cara, o que você sabe? Não, eu, além de não ter cabelo mais, eu tô grisalho. Eu disse, ô baixinho, o que tu faz? Eu acho que era a água que ele bebia quando era criança, ou o quartel, sei lá. O baixinho é cavalariano, né, cara? Foi militar, tudo. Ele é fora de série. Cássio, uma outra coisa pra gente finalizar, queria te falar uma coisa muito bonita, que quando a gente ama um serzinho assim, a gente não sabe nem definir, né? E aconteceu uma coincidência na minha vida em relação à tua vida também, porque eu te conheci, tu já era pai, ela era bem bebezinha, tua filha, né? Mas eu nunca prestei atenção no nome dela. Aí passaram-se uns anos, tudo, né? Cada um seguiu o seu caminho, e eu acabei tendo uma filha também, coisa que eu não esperava, não imaginava que depois de velho ia ser pai de novo. E aí a irmã dela que escolheu o nome dela, quer dizer, não fui eu que escolhi, né? A irmã dela, assim, né, Helena. E aí eu tô olhando lá, a tua esposa lá dando os parabéns pra filha de vocês, assim, Helena. Eu sou, não acredito, cara. Legal. Helena. Eu acabei tendo uma filha chamada Helena também. E Nada a gente... caso, né, cara? E eu vejo o amor que tu tem por ela, assim, o carinho que tu tem pela tua filha, assim, é gigantesco. Então não vai me fazer chorar aqui, cara, pelo amor de Deus. O objetivo é esse, né? Eu tô vivendo esse momento também, né, cara? Eu sei o que tu sente. Eu sei que tu sente porque eu sinto isso pela minha filha, sabe? É indescritível, né? A gente não consegue descrever, né? Transborda, né? Transborda, é demais. Eu sou pai de meninos. Hoje meus filhos são adultos, mas uma menina é diferente. O amor é o mesmo, mas o jeito é diferente, né? É delicado, né? O amor que a gente sente pela filha da gente é delicado, é cuidadoso, é zeloso, né? Então, e eu fico te cuidando ali, que ela é mais velhinha do que a minha filha, né? Eu fico imaginando assim, pô, eu vou viver esses momentos aí também, né? É muito legal. E agora... Parabéns, né? Parabéns. Primeiro, parabéns. Eu já tinha te dado os parabéns, mas parabéns em público, né, cara? Que felicidade isso e que legal, né? E eu agora fiquei sabendo que a tua filha vai superar o mestre, né? Cara, sabe que, se eu não me engano, o nome Helena é menina de luz, ou helenística, que carrega luz, ou portadora da luz. Elas estão para nos iluminar, Jairo, para te iluminar e para me iluminar. Elas vieram para cuidar da gente, meu. Nossas cabeças meio atordoadas por esse mundo. Nós somos da geração Y, né? Nós viemos para dar porrada no sistema e elas vieram para nos acalmar. Então elas vieram para cuidar da gente. E esse carinho, eu não sei, cara. Não é que a filha do pai, mas eu tenho uma cumplicidade com ela muito grande, assim. A minha filha, a gente é muito cúmplice, assim, a gente é muito amigo. E às vezes até não é muito bom, porque eu sou amigo demais. E precisa ter o limite de me encontrar para educar e encontrar para a gente brincar. A minha filha é do tipo que eu tô na piscina com ela me puxa, vem cá para a gente brincar com as amigas. Minha filha é assim. Entendeu? Porque eu sou o pai palhaço, o pai é brincalhão, o pai que corre, o pai que tá eu garanto que tudo também é assim. Que tá com o pé no chão, adoro tá com o pé no chão, cara. Esses dias cravei um caco de vidro no pé por isso. Então, assim, eu sou um moleque de cabelo grisalho, entendeu? E isso é muito legal com ela, essa nossa cumplicidade. Só que eu nunca disse pra Helena, quer dizer, eu expliquei, mas eu acho que nunca ficou explícito qual era a minha profissão, nunca ficou marcada para ela. E eu dizia, o pai é jornalista. E, cara, ela meio que por osmose, cara, ela começou a trabalhar com vídeo, cara. Hoje ela tem seguidores no TikTok. Tem 11 mil seguidores no TikTok, mais que eu. Então... É sério, cara. E hoje ela tava me mostrando um vídeo que ela fez, cara. E ela disse assim, pai, fiz um vídeo muito legal. Olha, melhor que os vídeos que eu faço, cara.
E ela faz no celular. E o que mais me apavorou, ela me mostrou uma espécie de animação que tu faz o modelo em 3D. Que, cara, modelo 3D, para quem trabalha com vídeo, pô, esses dias, não faz muito tempo, cara, eu fiz um orçamento de 3D para uma maquete e era 20 pau. E ela me mostrou o TikTok assim, ó, daqui, faz aqui, o boneco dançando em 3D. Cara, eu disse, meu Deus, cara, que é isso, cara? E ela faz as edições dela, e as edições, cara, eu demoro nas edições ali para fazer o ritmo da música, ela faz no celular, cara. E agora ela tá com essa de querer, inclusive, neste sábado, eu vou levar ela na aula de modelo, né? Porque ela não é que ela quer ser modelo, ela quer trabalhar, que ela quer ser youtuber. E eu tô tentando, sabe como é que é, né, cara? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu tô tentando ensinar ela, só que ela não me leva a sério, cara. Eu ensino a respirar, eu digo, filha, respira, faz a posição, não faz pêndulo. Cara, eu treino centenas de pessoas e minha filha não me obedece. Eu disse, filha, filha, e ela começa a pular e coisa. Hoje ela conseguiu, por sinal, ela conseguiu. Eu fiz uma técnica de conexão de textos com ela, e o texto era assim, a galinha coloca ovos, a galinha está feliz e faz cocoricó. E aí eu dizia para ela, fala agora alegre, fala triste, fala alegre. Cara, ela fez umas 3 vezes, depois ela se encheu o saco e diz, ai pai, vamos ver o meu TikTok. Então assim, eles estão muito mais à frente da gente, entendeu? É verdade. Eu não sei se é bom ou ruim ela seguir o meu caminho, assim, por tudo que eu passei, mas tu também, filha pro mundo, tu também não tem como evitar, né, cara? Qual é o dia do aniversário? Assim, ela faz em abril, no dia 16 de abril. Sério, cara? Ariana. Pertinho, pois é. Eu tenho filhos arianos, eu tenho gêmeos, né, que são arianos. Sim, tem gêmeos. E a minha filha faz dia 11 de maio, quer dizer, ali pertinho. Cara, que lindo. A tua Helena, cara, que bacana. A minha Helena é taurina, né? Vai mandar em mim direto, não adianta nem eu argumentar. Cara, elas mandam, se fosse taurina, leonina, aquariana, elas mandam sempre. A minha, ela, por eu ser leonino, ela não briga comigo. A minha chega a dizer assim, pai, eu sei que é caro, mas eu queria tanto comprar aquela roupa, pai. Olha comigo que bonita que ela é. Cara, ela me não tem jeito, né? Ela me desdobra, assim. E ela vem com esse papinho, assim, né? Eu tô com saudade. E outra, a minha filha foi a única mulher no mundo que me chamou de príncipe. Olha só. Quando ela era pequena, depois cresceu, aí ela desistiu. Mas quando ela era pequena, ela dizia meu príncipe. E aí, né, não dá boneca, né? Aí não é a psicologia que explique. É verdade. Cássio, queria te agradecer assim imensamente mesmo. Eu estava muito ansioso e na expectativa de poder gravar contigo, porque tu é mais uma das pessoas que eu admiro muito, que sou muito teu fã. E não te esquece daquele meu sonho, hein? Aquele meu sonho vai acontecer contigo. Eu quero o Ricardo Azeredo escrevendo, quero Cássio Pérez na direção, Paulinha fazendo roteiro. Vai ser um negócio maravilhoso. Nós vamos sair de lá só o Kikito ou o Oscar. Vai ser um dos dois. Amém, amém. Que, como dizia minha velha mãe, que os anjos que estão passando que digam amém. É isso aí. Obrigado, Jairo. Para mim foi uma honra e eu vou te dizer assim, foi fantástico falar contigo. Assim, tô bem, no bom sentido, comovido aí contando toda essa história. Assim, tu sabe o respeito, o carinho que eu tenho por ti e também a minha admiração que eu tenho por ti, né, cara? A gente trabalhou junto, né? Então a admiração é a mesma. Eu fico muito agradecido e fico muito honrado. Eu espero que daqui a um tempo a gente possa gravar de novo para te contar as novidades aí, tá bom? Tomara. Então, Valeu. Tá, valeu, muito obrigado. Valeu, tchau. abraço.